Bom dia, Pai do nosso Deus, amém? Diga glória a Deus. Vamos dar uma forte saúde de palma para o nosso Senhor. Graças a Deus, amém? Esta manhã frienta, mas nosso Deus vai nos trazer o seu amor, o seu calor. Feche seus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, nós entramos na Tua presença neste momento. Queremos te agradecer por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa, nesta manhã de terça-feira, meu Deus, onde o Senhor marcou esse encontro, meu Pai, para nós ouvirmos a Tua palavra, receber, meu Deus, a Tua misericórdia, o Teu amor e, acima de tudo, a Tua salvação. Meu Deus, venha nesta manhã nos consagrar para Ti, meu Pai, falar o nosso coração, porque tudo que nós desejamos nesta manhã, meu Pai, é Te adorar, meu Pai, Te exaltar. Nos abençoe, porque tudo aquilo que viemos a fazer nesta manhã, meu Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Diga assim: meu Deus, toma a minha vida, toma a minha casa, a minha família nas Tuas mãos. Que nesse momento o céu venha se abrir para abençoar a minha vida, no nome do Senhor Jesus. Põe a mão no coração, feche seus olhos. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é nosso Deus. Vem, Espírito Santo, nesta manhã, nos encher do Teu poder, meu Pai, nos encher da Tua glória, porque o Senhor sempre será o nosso Deus. Um santuário, puro e santo e verdadeiro, com gratidão. diga para Deus neste momento, faça essa oração. Oh, glória a Deus, aleluia. Faz de mim, Senhor. Nós devemos ser um santuário, puro, santo e verdadeiro. Com gratidão, eu faço essa oração. Santuário. Em Teu louvor. Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus maravilhoso. Peço o nosso Deus, meu Pai. Só o Senhor veio salvar, meu Pai. Transformar meu coração. Só Tu, Senhor, Só Tu, Senhor. conhece as minhas fraquezas. Só Ele. Com as Tuas mãos. Então pede para Deus nesta manhã, faz de mim o Teu santuário. Puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração. Santuário. Em Teu Oh, louvor. glória a Deus. Diga assim: meu Deus, eu quero ser o Teu verdadeiro santuário. E nesta manhã, meu Pai, ao ouvir esta palavra, eu possa a todos os dias recordar desta palavra e praticá-la no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Dá uma forte salva de palmas para o Senhor, né? Graças a Deus. É o que nós devemos ser, né? Santuário, o santuário do nosso Deus. Pode sentar. Bem, vamos falar uma palavra aqui muito importante hoje. Você sabe que Deus, Ele quer nos libertar. Deus quer nos libertar do mundo, né? Como Ele libertou o povo do Egito, da escravidão. Ele quer nos libertar hoje do pecado, da doença, das maldições, tudo aquilo que é inverso, né? Do que Deus quer para nós.
O mundo quer nos levar à dor, ao sofrimento, à angústia, à depressão, à tristeza, mas Deus quer nos levar a uma vida transformada e abençoada. Então vamos falar um pouquinho dessa libertação que Deus trouxe à humanidade, mas a humanidade não valorizou, amém? Até hoje não valoriza, é ou não é? Porque, na verdade, todo povo, toda a humanidade era para ser de Deus, era para ser do Senhor. Mas por que não são? Por causa do mundo, por causa do pecado, por causa do coração. Então, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 13, verso 17. Vamos aprender uma coisa muito importante hoje, vamos ser abençoados, diga glória a Deus, e muito abençoados, curado, liberto, transformado e salvo. Então, esse capítulo 13, verso 17, nos dá um entendimento desta palavra, porque todo dia nós temos que ouvir a palavra de Deus para que possamos estar sempre, firme naquilo que Deus quer para nós. Glória ao nosso Pai. Hoje nós temos 3 cultos, amém, gente? De manhã, agora 8 horas, às 15 horas e às 19 horas. Hoje é uma terça-feira da saúde. Mas vamos falar por que muitos não são às vezes abençoados, não recebem a força, a saúde. Por quê? Essa palavra que vai falar tudo, amém? Deus guia o povo pelo caminho. Deus guia o povo pelo caminho. Preste atenção, essa palavra aqui é muito abençoada para o dia de hoje. Bem, você sabe que Deus livrou o povo do Egito. O povo foi pelo deserto, caminhando pelo deserto, conforme nós falamos aqui no domingo, algumas coisas. E ali no deserto, o objetivo de Deus era levar o povo à terra prometida. Deus fez uma promessa de levar o povo à terra prometida, a terra que Deus preparou. E nessa caminhada, infelizmente, que era uma caminhada de 40 dias, se tornou mais de 400 anos. Por causa do coração do povo, por causa do desvio do coração do povo de Deus, como acontece hoje, O povo está se desviando do seu coração de Deus. Então, olha o que diz aqui, tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, pois que mais perto foi disso, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne o Egito. Então, o caminho que tinha para a terra prometida, é um caminho mais rápido, mais pertinho, mas Deus fez o povo ser pelo deserto, outro caminho, mais distante, para que o povo, na caminhada, não desistisse, entendeu? De manter a sua comunhão, a sua fidelidade com Deus. Deus permitiu que o povo fosse por ali, e foi ele que guiava, ele estava sempre à frente, porque talvez o povo desanimasse, acomodasse e voltasse, ou quisesse voltar para o Egito. Se você for olhar para o lado espiritual, é a mesma coisa hoje. Hoje o povo está voltando para onde? Para o mundo. O povo hoje está se desviando, O povo está cansando de buscar Deus. Então Deus pensou desse jeito naquela época. Por isso que ele falou, vamos por esse caminho, pelo deserto. Diz assim, porém Deus, continuando o verso 18 aí, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e agementados subiram os filhos de Israel do Egito. Quer dizer, aquela multidão, ali naquele caminho, e o povo, naquele caminho, mas Deus ia à frente. A presença de Deus estava com o povo, diga glória a Deus. A presença de Deus estava ali, naquela multidão,
sempre esteve ali. Mas a Bíblia fala, gente, que enquanto nós estivermos na presença de Deus e a presença de Deus estiver conosco, Ele vai conosco em qualquer lugar. Ele vai estar com a gente sempre. Mas a partir do momento que nós desviarmos, a partir do momento que nós endureçarmos o nosso coração, a presença de Deus não vai mais com a gente. A presença de Deus sai. E foi o que aconteceu nessa oportunidade, nessa época, porque o povo, começou a se desviar das promessas de Deus, começaram a duvidar das promessas de Deus. Deus nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto. Deus permitiu que nós viéssemos esse caminho para ficar rodeando e não encontrando lugar nenhum. Olha o que diz o verso 21, olha só. O Senhor ia diante deles. O Senhor ia o quê? Adiante deles, ia o quê? À frente, né? Durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. E durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Diga glória a Deus. Olha só, que palavra forte, né? Deus estava com ele de dia e de noite. De dia estava com ele numa nuvem, né? E de noite numa coluna de fogo. Para que o povo não se perdesse. Para que o povo, entendeu? Não se desviasse dele. E Deus não deixou faltar nada para o povo. Tinham saúde, amém? Tinham alimento, tinham água, tinham tudo. O mais importante é que eles tinham o quê? Deus. Deus estava ali naquele povo. Quando Deus sai, gente, acaba a vida da pessoa. A presença de Deus não pode sair da nossa casa. A presença de Deus não pode sair da nossa família. A presença de Deus não pode sair da igreja. Diga glória a Deus. A presença de Deus tem que estar sempre. Mas o que mantém a presença de Deus na nossa casa, na nossa família, na igreja? O que mantém? Hein, gente? A comunhão. Diga glória a Deus. A comunhão. Porque sem a comunhão, sem o temor, né? Sem a viver a verdade da palavra, ou continuar mantendo a palavra em nosso coração, a palavra de Deus, Deus não fica, não tem jeito. A pessoa, ela fica vazia. É a presença de Deus que nos preenche, que nos traz toda a verdade. A presença de Deus, né, que nos traz libertações, traz livramento também. Quando a presença de Deus sai, não sei se você já percebeu ou já notou, uma pessoa que, por exemplo, já foi de Deus, já foi da igreja, né? Era uma pessoa que tinha temor, tinha comunhão, de repente ela largou tudo. Até a aparência da pessoa muda. Sim ou não? Os gestos dela, as palavras dela mudam. Por quê? Porque a presença de Deus não está mais nela. Ela já não fala como uma pessoa de Deus. Ela já não fala como uma pessoa que tem a presença de Deus dentro dela. Então, quando a presença de Deus sai, tudo acaba. Por isso que nós devemos manter a presença de Deus dentro de nós. Diga glória a Deus. Observa bem, o Senhor ia adiante, o Senhor ia diante deles, né? Durante o dia, vamos guardar isso aí, tá? Numa coluna de quê? De nuvem. Uma coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de quê? De fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca, olha a palavra aí, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Você imagina, né, gente? Diga glória a Deus. Coisa maravilhosa, a presença de Deus. Coisa mais maravilhosa. Você observa que uma pessoa sem a presença de Deus, ela não vai longe. Ela não chega longe. Ela não vai a lugar nenhum. Principalmente depois que ela conheceu a Deus, a palavra de Deus. A vida dela se torna uma vida, né? Sem direção. Sem direção. Porque lhe falta a presença de quem? De Deus. Eu observo que Deus te guiava.
Quer dizer, a coluna de fogo ia para cá, o povo ia. Amém? A nuvem ia para cá, durante o dia, o povo ia. Deus dava direção. Amém, gente? E é isso que está faltando hoje no mundo, nas pessoas. O povo está voltando para o Egito. Hoje o Egito é o mundo. Hoje o povo está voltando para o pecado. Hoje o povo está sofrendo. O povo está padecendo. Mas não quer se arrepender e voltar para o Senhor. Você vê que todo momento ali, mesmo no deserto, o povo não tinha, entendeu? Solidão, não tinha enfermidade, não havia enfermidade, não havia escassez, não havia miséria, não havia sofrimento, porque o diabo não tinha nenhuma força, nenhuma condição de chegar até o povo, porque, gente, o povo era protegido pela presença de quem? De Deus. O povo era guardado 24 horas, de dia pela nuvem, de noite pela coluna de fogo. É o que está faltando hoje no mundo, é isso. A presença de quem? A presença de Deus, a presença do Senhor. Então observa bem aí, versículo 21, o Senhor ia diante deles. Nós temos que permitir, gente, que a presença de Deus vá diante de nós. Nós não podemos, impedir que a presença de Deus vá diante de nós, mas para isso temos que ter comunhão, temos que ter temor, temos que ser um santuário, diga glória a Deus, de Deus. Deus, Ele quer, gente, fazer uma obra na nossa vida, na nossa família, mas às vezes, o povo, ele não acorda, o povo não desperta para a única verdade. A única verdade é essa, a falta de Deus. Está faltando Deus na vida das pessoas. Amém? Está faltando muito as pessoas terem um encontro com Deus. Então, eu quero que você guarde isso aí. E vai aí mesmo, esse capítulo 33. Aí mesmo, abre aí. Lá no livro de Êxodo 33. Quem é diante do povo? Deus, a presença de Deus. Porque uma pessoa, gente, sem um Deus para falar, uma pessoa sem um Deus para conversar, desabafar. Porque para mim chegar até Deus, não chegar a um Deus, a um Deus de imagem, a um Deus, de estátua. Não, isso para mim, para nós é Deus. Nosso Deus é Espírito e é verdade. Entendeu? Então é muito importante nós termos essa comunhão com Deus. Se nós não temos comunhão, não tem como você chegar até Deus. No livro de Êxodo, capítulo 33, lá no verso 1, diz assim, o título é o quê? O anjo de Deus irá diante do povo. Presta atenção ao título. Olha para mim. Olha o título. Vamos observar bem o título. O anjo de Deus irá diante do povo. O anjo já não é mais Deus. Amém? Já não é mais Deus. Tem gente que se contenta, o anjo me guardar, o anjo me livrar. Opa, está ótimo. Não. Nós não temos que se apegar a anjo. É a Deus, diga glória a Deus. Eu quero é Deus, quero o maior, quero o poderoso. Então observa que o título já tem alguma coisa aí que aconteceu que Deus não agradou a Deus. Porque já não é mais Deus guiando o povo, é um anjo. Diz assim, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu, o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Então a palavra de Deus se compromete. Deus é comprometido com a palavra, sabia disso? Ele prometeu da terra, eu vou dar a terra. Porque foi uma promessa. Quando Deus fala, eu vou te curar, Ele vai te curar. Quando Deus fala, eu vou te exaltar, eu vou te exaltar. Quando Deus fala, eu vou
te salvar, eu vou te salvar. Ele tem promessa. E a promessa de Deus, ela não volta para trás. Ele falou, eu vou te dar a terra, eu vou dar a terra. Mas o pior de tudo, sabe o que é, gente? É o que Deus fala aqui, no verso 2. Olha o que diz aqui, ó. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perezeus, os aveus e os jabuseus. Sobe para uma terra que mana o quê? Leite e mel. Eu não subirei. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha Deus falando aí, ó. Eu não vou. Eu já não vou mais adiante de vós. Eu já não vou mais. E aí, meu irmão, está o grande problema da humanidade hoje. Deus, gente, quando está adiante de nós, tudo vai bem, diga glória a Deus. Observa que eu li lá no começo, né? Que durante o dia uma nuvem, né? Voltando, uma nuvem aqui guiando. Era a presença de quem? De noite, uma coluna de fogo. Quem era a presença de quem? De Deus. Mas por que Deus, gente? Qual foi o motivo que Deus não quis ir mais adiante do povo? Por que Deus tirou a tua presença? Uma coisa, gente, é um anjo ir adiante, outra coisa é Deus. Não se compara o poder de Deus, a glória de Deus. Amém? Deus, gente, falou, não irei. Não irei mais adiante de vós. E se você observar bem o que está acontecendo hoje em dia, a presença de Deus não está mais na vida de muita gente. A presença de Deus não está mais na vida de um povo, entendeu? Rebelde, coração duro. Por causa de quê? Porque perderam a comunhão. Perderam a comunhão, o prazer, desejo, a sede de buscar a Deus. E é isso que tira a presença de Deus. Deus se afasta. E Deus fala para Moisés, Moisés, eu vou dar vitória para vocês. Observa mesmo, preste bem atenção, preste atenção. Eu vou dar vitória para vocês. Eu vou livrar vocês dos inimigos. Eu vou livrar vocês do mal. Eu vou dar a terra prometida para vocês, mas eu não vou adiante. Eu não vou com vocês. Isso traz uma tristeza muito grande para nós, gente, se Deus não estiver diante de nós. Traz uma angústia, né? Porque sem Deus nós não somos nada. Pode ter anjo, pode ter o que for. Mas Deus é Deus, gente. Deus está acima de todas as coisas, até mesmo acima dos anjos. Então, ele diz assim, enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perezeus, os aveus e os jabuseus, que eram os inimigos, né, do povo. Sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de quê? De dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. O que Deus quis falar com isso? É melhor não ir. É melhor não ir. Como está gente, como é que o povo hoje está com o coração duro? Deus está falando essa palavra aqui, né? Essa palavra que você acabou de ouvir, ou ler aí. És povo de duro o quê? Cerviz. O que é cerviz? Cerviz é se dar, servir a Deus. Ter um coração mais sensível à palavra de Deus. Quebrantado. E hoje você vê que, irmão, está difícil ou não está? Nem aqueles que estão acima, né, do átrio. O átrio é aí embaixo. Amém? O átrio é aí. Aqui é o altar. Nem aqueles que estão no altar, gente, hoje está com o coração quebrantado, não obedece, não quer ajuda. Está indo para o caminho, né, do mal, está indo para o caminho perdido. E Deus está orientando, Deus está
está alertando, mas mesmo assim não está ouvindo, não está obedecendo. Imagina o povo. O que Deus falou aqui foi bem claro. A palavra que ele disse aqui foi muito forte, né? Essa palavra que Deus falou aqui. Eu não irei. Por que Deus não quis ir, gente? Por que Deus não quis? Por causa disso. A falta de temor a Deus, a falta de reconhecer, gente, que sem Deus não há salvação. O povo queria a terra prometida, mas não queria quem? Deus. Vocês não me querem? Então tá bom. Eu vou sair, eu vou tirar a minha presença. É uma coisa que nós não podemos perder, gente, é a presença de Deus. Diga glória a Deus. Ele dá a vitória, dá ou não dá? Ele dá a bênção. Como ele diz aqui, eu vou dar tudo. Vou enviar um anjo de vós, vocês vão ter a vitória, vocês vão ter tudo. Vocês vão até entrar na terra prometida. Né? Essa foi a promessa de Deus, né? Mas eu não vou diante de vós. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és pouco de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Sabe que Deus te fala isso? Para que eu não volte atrás. Para que eu não me arrependa de fazer o bem e venha fazer o mal. Devido que o coração. Para que eu não volte atrás, gente. Deus falou, melhor não ir. Você está entendendo? Melhor não ir. Melhor enviar um anjo, entendeu? Do que eu. Porque uma coisa que não agrada a Deus é o que, gente? É o coração impuro, o coração, sabe, pesado, sabe, inquebrantado, o coração, sabe, longe da presença dele. Então muitos fazem isso porque não querem ter realmente uma vida com Deus. Aquele povo queria a terra prometida, mas não queria a presença de quem? De Deus. Não é isso que está acontecendo hoje? Muitas pessoas estão nas igrejas, vão para as igrejas, ela quer as bênçãos do Senhor, ela quer as curas, os milagres, as prosperidades, mas ela não quer o quê? Presença, compromisso, também. Ela não quer compromisso com Deus. Ela não quer, sabe, se afastar do pecado. Ela não quer se afastar daquilo que se desvia, né, de Deus. E hoje a terra prometida nossa é o que? A glória, gente. Muitos não vão entrar. Vão ter até a vitória, como eu estou falando aqui. Vão ter vitória, vai ter muita vitória, vai ter muita bênção, vai ter cura, vai ser curada do câncer, vai ser curada da Covid, vai ter prosperidade, vai abrir empresa, vai comprar carro, vai comprar casa. Mas o pior de tudo, irmão, é que não vai entrar na glória, por causa da falta da presença de Deus. Às vezes a pessoa confunde bênção, entendeu? Eu fui abençoado, eu sou de Deus. Não. Deus, gente, Deus ele sonda, esquadrinha o coração, não tem jeito. A pessoa sabe quem ela é para com Deus. E hoje nós temos que ter uma intimidade secreta com Deus. Uma intimidade verdadeira, né? Então, Deus falou, não vou mais. É melhor não ir. E se eu for, eu vou consumir todos no deserto. Por causa de quê? Quando Deus fala, servir pecado, Deus está falando coração duro, não estou obedecendo. E aqui diz o seguinte, lá no verso 4, ouvindo o povo estas más notícias, é uma má notícia, né? Deus não vai mais com a gente agora. Como é que vai ficar a nossa vida, meu Deus? Como é que a gente vai vencer o nosso inimigo sem Deus agora? Porque até aqui o Senhor nos dá. E agora, sem Ele? Pô, não se compara um anjo com Deus. Porque quem nos guiava era Deus. Quem nos protegeu não deu. Agora vai vir um anjo comparável a Deus, gente. É muito pequenininho, amém? Deus é Deus. Então o povo quando ouviu essa notícia, começaram o que, gente? A prantear, a chorar.
começaram a lamentar. E agora, sem Deus? E agora, sem a palavra dele, sem o poder dele, sem a nuvem, né? Que nos guiava durante o dia, sem a coluna de fogo que nos guiava à noite. Deus não deixava o povo nem sentir frio, amém? Nem frio tinha, nem calor. Não faltava nada. Tinha um maná que vinha do céu. Tinha as águas, mesmo no deserto, as águas que saíam das rochas. Não faltava nada, mas absolutamente. As roupas não se envelheciam, não se rasgavam. Suas sandálias, tudo era perfeito. Mas Deus falou o quê? Eu não vou adiante de vós. Porque Deus está vendo. Deus estava observando o coração duro, o coração, né, incrédulo. E Deus se afastou. Mas Deus deixou lá um anjo, entendeu? Porque ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa. Deus tem palavra, diga glória a Deus. Deus tem promessa. E ele deu a palavra, vocês vão entrar, vocês vão vencer os seus inimigos, mas eu não vou lá. Vai ser comigo. Para que o povo se arrependesse. E outra, se o povo não mudasse o coração, não ia ganhar nada, não ia receber nada. Quem era um anjo diante da glória e do poder de Deus? Então o verso 5 diz assim: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei, né? Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. O que você entende dessa palavra aqui? Os atavios. Posso falar o que é? O povo saiu do Egito com cordões, né? Com anéis, com colares, né? Peças, né, de ouro. Com peças de ouro, braceletes, né? Você sabe, bracelete. O povo saiu com tudo isso. Todos esses aparatos, né? Como diz aqui a palavra, chamando de quê? Chamando de quê, gente? Atavios, brincos, né? Às vezes a pessoa entende até mal a palavra e fala que não se pode, mulher pode usar isso. Nada disso, tem nada a ver com isso. Você pode usar seu brinco, você pode usar seu cordão, você pode usar o seu relógio, mas Deus mandou tirar. Aqui, ó. Te consumirei, tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Deus mandou tirar tudo aquilo que representava ouro, prata, estava no corpo do povo. Tira os anéis, tira tudo. Vem com o corpo limpinho, vem, apareça diante de mim sem nada. Sabe por quê, gente? Porque quando Deus tirou o povo do Egito, quando Deus tirou o povo para uma terra abençoada, uma terra prometida, e que Moisés subiu ao monte, né? O monte Sinai, para receber a tábua da lei, e Moisés ficou 40 dias, 40 dias de monte, 40 dias sem descer, direto, entendeu? Esperando a direção de quem? De Deus. E lá no monte, Deus deu o que para Moisés? A tábua da lei. Deus deu os mandamentos para o povo, para que Moisés, ao descer, levasse a tábua da lei, os mandamentos para o povo. Diga a glória a Deus. Bem, aí Moisés demorou. Moisés demorou. Ele demorou 40 dias para trazer, para descer novamente. O povo agitado, o povo, né, ansioso, o povo querendo um Deus para adorar. O que eles fizeram? Pegaram seus anéis, pegaram seus braceletes, seus colares de prata, de ouro, né? Derreteram, né? E fizeram o quê? Um bezerro. Fizeram um bezerro para adorar no lugar de quem?
de Deus. E Deus se irritou com isso, se irou com isso. Deus ficou irritado com isso. Então Deus, nessa sua ira, Deus falou que o povo vem a mim, mas tira tudo isso aí para não lembrar. Deus não queria lembrar, entendeu, gente? Deus não queria lembrar da ignorância do povo, da incredulidade do povo, de ter, sabe, feito um Deus, né, um Deus para ele de quê? De ouro, um bezerro, para adorar. Então Deus falou, ó, tira os atavios, tira tudo. Isso aí foi o primeiro passo que Deus pediu. Primeira coisa que Deus pediu. Foi uma coisa que Deus pediu a Moisés, que assim eu não vou aparecer. É o que nós temos que fazer, gente. Nós temos que tirar da nossa vida tudo aquilo que afasta Deus da nossa vida, que afasta a presença dele. Amém? Diga glória a Deus. Deus não aparece na nossa vida se a gente tiver alguma coisa que não agrada a Ele. Se não agrada a Deus, tira. Tira da tua vida. Hoje as pessoas querem adorar a Deus, orar a Deus com vícios, com cigarro, com maconha, cocaína, com cachaça dentro da sua geladeira, com bebida na sua geladeira. Deus não aparece, não adianta. Não é esse Deus, gente, que as pessoas pensam que tudo é porta aberta, não. Deus quer realmente apresentar-se ou aparecer para uma pessoa que tem um coração quebrantado, um coração adorador. Aleluia. Diga glória a Deus. Posso falar uma verdade aqui para vocês? Ouve o que eu vou falar. Deus não quer adoração. Deus quer adoradores. Diga glória a Deus. Porque adoração todo mundo adora. Até o diabo adorou o Senhor. Deus não quer adoração. Deus quer adoradores. Amém? Que diferença tem isso? Porque o adorador, ele é nascido de novo. Ele tem uma identidade completa com Deus. Ele é de Deus. Nós pregamos domingo, né? Ele é completo. Amém? Agora, o adorador adora. Quantos aí adoram a Deus? Adora de boca. Mas não adora de quê? Porque não nasceu de novo. A presença de Deus está na vida dessa pessoa? Não está. Então eu não quero ser um adorador. Eu quero um adorador hipócrita. Eu tenho que ser um adorador de verdade. Não basta eu adorar com a minha boca. Deus fala, esse povo fala, esse povo abre a boca, mas não sabe o que diz. Por quê? Porque não fala com o coração. Então Deus falou, tira os atavios, tira todas as medalhas, tira tudo que é prata, ouro, porque quando Deus olhava para o povo, Deus lembrava de quê? Poxa, fizeram um bezerro de ouro para adorar. Então Deus não queria trazer a lembrança para que a sua ira não subisse novamente. Venha até mim sem nada. É assim que Deus quer a gente. Diga glória a Deus. Sem nada. Deus quer a gente vazio do mundo. Diga glória a Deus. Deus quer ver a gente vazio, sabe, da incredulidade desse mundo aí. E continuando, lá no verso, vamos ler o 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz ao Espírito de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. A partir dali tiraram tudo aquilo que era ouro, né? Que era prata, para que Deus não irasse contra ele. No verso 7 diz assim o seguinte, ó, lá no verso 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Olha aqui, ó. Isso aqui é forte, hein? É outra coisa importante. Moisés era um homem santo. Moisés era um homem de Deus. Moisés era ungido. Moisés era consagrado. Devido ao pecado do povo, que
fez lá, tinha um coração duro, coração pesado. Olha a importância disso aí. Moisés, gente, ele armava sua tenda bem longe do povo. Vamos dizer que a tenda do povo estava aqui, ó. Moisés botava bem longe, para não se contaminar, diga glória a Deus. Porque o povo estava o quê? Desviado da presença de Deus. Se Moisés não ficava perto do povo, que estava com o coração duro diante de Deus, você imagina nós, meu irmão. Como que nós temos que se afastar de pessoas incrédulas? Como que nós temos que se afastar, né, de festas pagãs? Nós temos que se afastar, gente. Você tem que se afastar. Aonde está o pecado, ali está a morte. E Moisés preparou a tenda dele bem longe, bem distante. Porque Moisés era um homem santo, diga glória a Deus. Era um homem separado. Nós temos que ser separados, diga glória a Deus. Separado. Então, Moisés fazia isso para não se contaminar, né? Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe, olha a palavra aí, do arraial. E lhe chamava a tenda de congregação. Moisés fez aquela tenda, gente, aquela tenda que ele dormia, né? Aquele lugar que ele descansava. Ele fez com que ela fosse a congregação. Olha aí, ó, uma coisa forte aí, ó. Olha aí, uma coisa forte aí que você não, talvez você não percebeu. Aonde Moisés dormia, onde ele descansava, que era um lugar separado do arraial, do povo, né, da multidão, se tornou um lugar santo, se tornou a igreja. Diga glória a Deus. Então quer dizer que eu posso fazer a minha casa a igreja. Um lugar santo. Você pode transformar a sua casa na presença de Deus. A presença de Deus vai estar lá. Mas se tem alguma coisa que não agrada a Deus, a presença dele vai sair. A presença dele não vai ficar lá. Você está entendendo o que eu estou falando? Não vai ficar. Por quê? Porque tem alguma coisa que os olhos do Senhor não agradam. Então, ali se tornou uma congregação, se tornou um lugar santo, agradável. E a coisa mais importante, irmão, que quando o lugar é santo e a pessoa quer as coisas santas, ela procura as coisas santas. Ela procura as coisas agradáveis. Então, é muito forte aqui. Todo aquele que buscava o Senhor, olha aí, todo aquele que buscava o Senhor, saía à tenda da congregação. Quer dizer, aquele que queria, olha só, presta atenção. Aquele que queria buscar Deus, adorar o Senhor, ia para onde? Ia para onde? Para a tenda da congregação que estava quem? Moisés chamava alguém? Moisés ficava, vem cá, vem cá. Quem quer, vai. Quem não quer, não vai. Então aquele que queria buscar Deus, como diz aqui, ó, olha lá. Todo aquele que buscava o Senhor, saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Bem longe, gente. O que é o arraial? Arraial, vamos dizer, não é para você entender melhor. Cidade de Piraí. Nós somos na cidade de Piraí. Diga glória a Deus. Então, vamos colocar ali, fora de Piraí. Vamos dizer assim, Bispo Andrade mora ali fora da cidade de Piraí. Ele arrumou uma casa lá dentro do matagal, dentro do mato. Mas a presença de Deus está lá. Diga glória a Deus. O povo saía de Piraí e ia para lá buscar Deus. É o que Moisés fez. Eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar com este povo de coração duro, de cerviz dura, porque eu quero meu Deus. Diga glória a Deus. Eu quero a separação. Quem quer, virá de longe e buscará o Senhor aqui. E aquele povo que queria buscar Deus, ia até Moisés. Mesmo Moisés estando bem longe, né, do arraial. Como é importante nós buscarmos a Deus, gente.
Quer ver, a pessoa fala, muito longe a igreja. Está muito longe da minha casa. Mas quem quer, meu irmão, não tem dificuldade. O Senhor jura. Moisés, ele fez isso para ver o coração de quem? Do povo. Porque aquele que quisesse buscar a Deus, a presença voltava para ele, a presença do Senhor ia diante dele. Aquele que não quisesse, não receberia a presença. E aí, aonde muitos não entraram na terra prometida, porque não queriam a presença de quem? Moisés era um homem intercessor pelo povo, gente. O povo não queria, eram poucos que iam lá. Então, continuando aí, ó, lá no verso 8, quando Moisés saía para a tenda fora, né? Bem fora, bem claro aí, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Diga glória a Deus. Gente, se você entender bem, olha só, a presença de Deus voltou. A presença de Deus voltou ali para Moisés. E aquele povo que queria a presença de Deus ia até Moisés. E ficavam à porta da tenda esperando Moisés entrar nela. Aí a presença de Deus vinha. Amém? A presença de Deus voltava. Então você observa que quem quer a presença de Deus, vem à tenda da congregação, vem até Deus. Né? Deus está comigo. Não, Deus não está comigo nada. Deus está com aquele que quer Ele, que tem um coração quebrantado, um coração, né, que quer realmente a presença dele. Então você observa que Moisés, ele, poxa, separou do povo. Foi Moisés, né, o servo do Senhor, que tirou o povo do Egito, mas no meio do caminho Moisés viu quem era e quem não era de Deus. Então quando Moisés separou do povo, ele não abandonou o povo, mas ele falou, aqui eu não vou ficar não. Neste arraial, vai que Deus de repente manda o quê? Uma nuvem de fogo que consome todo o povo, destrói todo o povo. Eu também vou junto, porque quem anda com quem não presta, também não presta. É ou não é? Sim ou não? Se eu quero andar com a luz, então eu vou dissipar as trevas, eu vou me afastar das trevas. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que ir até as trevas, ou as pessoas das trevas, para iluminar elas, para iluminar elas, não sentar com elas, como diz o Salmo 1, entendeu? Não fazer o que ela faz, também um pouquinho, toma uma cachaça aí, fuma um pouquinho aí. Então, meu irmão, se eu estiver junto, eu também vou ser consumido. Então eu tenho que me afastar, tenho que fazer a vontade de quem? De Deus. E Moisés fez isso. E o povo que queria Deus, o povo ia até Moisés. E ficava na tenda lá do lado de fora. Quando Moisés abria aquelas cortinas da tenda da congregação, vinha logo a presença de Deus. A presença de Deus só voltou desse jeito. Amém? Tem que estar na tenda da congregação, tem que estar na presença de Deus. Se não tiver, não vai ter a presença de Deus. Amém? Eu não preciso buscar, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso orar. Então, meu irmão, vai ser consumido, vai ser destruído. Não tem para ninguém, é a palavra de Deus. Não é o homem que fala, é a palavra de Deus. Ou a pessoa vem buscar, porque observa que o povo ficou longe da tenda, mas o povo ia até a tenda. Então você tem que buscar. Se não buscar, não entra na terra prometida. A terra prometida que nós estamos falando neste momento é a salvação, é a glória de Deus. Vai ter várias vitórias, deixa bem claro. Eu não vou deixar de vocês vencer. Eu não vou deixar de vocês vencer seus inimigos, seus milagres, vocês vão ter. Mas na glória não vão entrar.
E aí, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Salvação. O que adianta? Ah, que prato câncer, que beleza, que bem. Mas volta para a cachaça. Hein? Ah, eu fui curado da Covid. Deus me curou. Volta para a cocaína, para o cigarro. Volta para a inimizade. Volta para as coisas erradas. O que adianta? Vai perder a salvação. Que é o nosso maior presente de Deus. Entendeu? Então Moisés, é muito forte isso, né? Quando Moisés ia para a tenda, todo o povo seguia, cada um com o pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar na tenda. Uma vez dentro, Moisés na tenda descia coluna de fogo, né? Coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda. O Senhor falava com quem? Com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se destinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Quer dizer, que forte, né? Adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. O jovem, o filho, né? O garoto, não quero crescer na presença de Deus. Você vê o jovem querendo se afastar mais e mais de quem? Mais e mais de quem? De Deus. Então, gente, essa palavra fica aqui, entendeu? E vamos falar mais sobre isso aí outro dia. Sexta-feira vamos falar sobre isso aqui, ó. Moisés roga a Deus a sua presença. Então é muito forte guardar essa palavra. A tua casa, tenda é o quê? Casa. Amém? Tenda da congregação é igreja. Entendeu? Mas faça da sua casa uma igreja. Faça da sua casa um lugar de proteção. Porque Deus ele quer abençoar muito as nossas vidas, mas não com o coração duro, não com o coração pesado, não com o coração longe dele. Quantos corações estão longe de Deus? Amém? O corpo está até na igreja, mas o coração está onde? Longe de Deus. Tem que ser obediente. Não basta somente ser bispo, pastor, obreiro ou membro. Isso aí muita gente é. O importante é ser o que? Verdadeiro. Coração, né, quebrantado. Deixar a palavra fluir. Foi uma palavra que nós pregamos aqui domingo. Domingo foi muito forte. E essa aqui, me manda muita gente ouvir. Mas por que não vem ouvir? Vamos lá, por que não vem ouvir? Por que a pessoa não vem ouvir a palavra de Deus? Por que ela não vem para a tenda da congregação? Porque o coração dela está longe de buscar Deus. Acabou. Encerrou. Amém? Dá uma forte salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus.